Nós estamos num mês muito especial para nós como comunidade, porque é mês do aniversário da nossa comunidade. Nós vamos organizar 6 anos como igreja nesse mês. Ao longo de todo o processo aqui da CPV, a gente está aí numa caminhada já de 9 anos, ok? Dos quais, desses 9, 10 anos, né, desde que se iniciou um núcleo, né, lá pequenininho na casa do Walter e da Glaucia, né, que são os pais da Babi, que a gente sempre mostra aqui, né? Então já se transcorreram aí 10 anos nessa jornada, mas de organização a nossa comunidade está comemorando 6 anos. 6 anos de, vamos colocar assim, de maioridade, né? Ela se transformou numa comunidade madura, não é? E que começou então a trilhar o seu caminho, fazendo parte de uma rede de igrejas que tem uma mesma filosofia, uma mesma proposta, uma mesma expectativa. E ao longo então desses nossos próximos 3 domingos, nós vamos conversar um pouco a respeito de realidades que têm a ver com essa nossa filosofia de ministério, com a nossa visão em relação ao que Deus tem nos chamado para sermos como comunidade, sermos como igreja, ok? O nosso tema geral é esse, por esta causa, com o coração no céu, mas os pés na terra. E hoje eu quero conversar um pouco com você, iniciando com um questionamento. Eu gostaria de perguntar para você, pelo que é que você vive? Pelo que é que você vive? Algumas pessoas, elas vivem suas vidas pelos filhos. Outros vivem a vida pelo trabalho. Outros ainda vivem a vida para diversão. Outros vivem em função do dinheiro. E ainda tem aqueles outros que vivem por alguma causa humanitária, né, ecológica, né, a defesa dos gatinhos em cima da árvore, né, as baleias perdidas, né, no Ártico e coisas do tipo assim. E há aqueles que simplesmente vão vivendo. Eles não sabem por que é que eles vivem. Eles vão vivendo, né? Sem saber muito bem por quê, para onde eles estão indo. O negócio é viver cada dia, né? E vão para frente, ok? Vai vivendo então, vai indo um dia após outro, né? Mas não tem nada significativo assim para a vida, pelo qual dá o coração. Então esse é um questionamento. Pelo que é que você vive? Um outro questionamento que eu gostaria de fazer para a gente essa manhã é pelo que é que devemos viver. Porque nem sempre por aquilo que a gente vive, de fato é aquilo para o qual a gente deveria estar vivendo. Então, pelo que é que devemos viver? Se a gente fizesse essa pergunta para Jesus, ele nos responderia que nós devemos viver por uma realidade que seja maior do que nós mesmos. Nós deveríamos viver por uma causa que fosse maior do que nós. Essa causa é chamada por Jesus, é chamado pela espiritualidade bíblica de reino de Deus. Na verdade, quando a gente fala sobre a igreja, nós estamos falando sobre a comunidade dos seguidores de Jesus que fazem parte deste reino, fazem parte deste povo, ok? A igreja, a gente tem definições sociológicas, ok? Relacionadas à igreja e organizacionais, a nossa cultura é assim, e isso cabe, mas a gente não pode confundir essa realidade com aquilo que as escrituras nos apresentam como sendo a igreja, ok? Nas escrituras, para a Bíblia, para Jesus, a igreja, ela é a comunidade do povo de Deus. A igreja é, então, o povo que faz parte deste reino, ok? E nós, nesse mês, então, de aniversário de organização da nossa igreja local, eu gostaria que a gente mantivesse essa realidade viva no nosso coração. Esse é um momento muito oportuno para a gente relembrar, para quem já sabe, e para a gente tomar ciência, para aqueles que ainda não sabem, a respeito dessas realidades que são fundamentais para nós. Pelo que é que existimos, por que causa nós devemos investir a nossa vida. Então, como eu disse, Jesus responderia para a gente isso. Nós deveríamos viver
pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Então, se nós somos parte de uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo, e se você tem estado aqui, é isso, ok? Que você precisa entender que você é ou que você vai ser parte de uma comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus Cristo. Então nós somos parte desse povo de Deus que caminha em missão no mundo. E isso implica em nós encararmos alguns desafios quanto à questão desta missão de nos doarmos, de nos darmos, de nos gastarmos por essa causa maior, que é o reino de Deus. Eu quero convidar você para a gente olhar um pouco para isso, a partir do texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos trabalhar com os primeiros 24 versículos do texto. Enquanto você vai abrindo ou ligando a sua Bíblia, eu vou contextualizar o texto para você. Jesus, ele está em missão no mundo, e ele está compartilhando a realidade dessa causa maior pela qual a gente deveria viver a nossa vida, que ele chama de reino de Deus. E ele estava para sair de uma região que ele estava e ir para uma outra região. E antes dele ir para essa outra região, ele convoca 70 dos seus seguidores, ou 72, depende da versão da Bíblia que você tem, e ele envia esses homens adiante dele para essa nova região que ele vai, para que eles fossem percorrendo as cidades dessa nova região e anunciando que essa realidade de que existe uma causa maior, que é o reino de Deus. Então nós vamos olhar para esse texto de Lucas 10, 1 a 24, para juntos entendermos quais são as implicações de viver por essa causa maior do reino de Deus. O que isso estabelece para nós? A primeira realidade que ele estabelece para nós, que eu quero compartilhar com você, é de uma vida de parceria. Veja, o texto começa dizendo assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Este é um grande desafio para a gente viver a realidade do reino de Deus no nosso contexto. O desafio da parceria, o desafio de andarmos juntos. Eu nunca me esqueço do primeiro ano que eu estava aqui em Vinhedo, quando eu cheguei aqui, e era no primeiro semestre ainda, e eu fui até o mosteiro de São Bento para conversar, conhecer, né? Então foi quando eu fiquei conhecendo o Dom Oswaldo e conversar com ele, porque eu tinha na minha cabeça a ideia de começar o projeto 4 Estações, né, que esse ano não funcionou, mas ano que vem volta a funcionar, se Deus quiser. E quando eu chego lá, eu encontro com um dos meus mentores, o pastor Osmar Ludovico. E ele me diz: Ricardo, tudo bem? Fazia muito tempo que a gente não se via, porque eu fiz parte do grupo de mentoria dele quando eu estava no Sul, em 94, 93, 94 e 95. E aí nós conversamos um pouco, eu falei que eu estava aqui, e ele falou: você pode fazer um favor para mim então? Eu falei: pois não, você pode buscar o Ricardo Barbosa no aeroporto? O Ricardo Barbosa é um outro amigo que eu tenho e mentor, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto. Ele, o Osmar e mais 2 pastores amigos, quando eu estava no Sul, eles formaram um grupo de mentoria e alguns pastores foram mentoriados por eles e eu fazia parte desse grupo. Eu falei: vai ser o maior prazer. Já fazia alguns anos também que eu não me encontrava com o Barbosa, então eu fui ao aeroporto e peguei o Ricardo. Barbosa estava voltando com ele e nós começamos a conversar. Ele falou: então você não está mais em Rio Claro? Eu disse: não, não estou, eu estou aqui. E ele falou: como é que é? E nós começamos a conversar um pouco, e eu comecei a descrever para ele um pouco a realidade aqui da cidade, e a realidade que eu estava percebendo, e a realidade da nossa comunidade, que então tinha em torno de umas 40, 45 pessoas. E o Ricardo me disse assim: rapaz, por aquilo que você me descreve, você vai ter muito facilmente pessoas que vão vir te ouvir aos domingos. O grande desafio que você vai ter
é de liderar essas pessoas para que elas se tornem uma igreja. O primeiro encontro que eu tive com ele nunca esteve aqui. Ele nunca viu ninguém aqui. Uma profunda palavra de sabedoria e de discernimento. Porque esse tem sido o grande desafio para nós como comunidade local de discípulos de Jesus na CPV. O nosso maior desafio de todos que nós temos como igreja aqui, é esse. Realmente conseguirmos ser igreja. Realmente conseguirmos estar juntos uns com os outros. Realmente apenas não nos encontrarmos como pessoas no domingo para sentar ao lado uns dos outros e ouvir alguém falar para a gente e trazer coisas preciosas para o nosso coração, mas a compreensão de que isso precisa se estender além daqui, se estender além desse prédio. Isso precisa entrar na nossa vida e nós precisamos criar conexão uns com os outros. E por que eu digo que esse é o maior desafio para a gente? Porque esse é o maior desafio da sociedade contemporânea. Um dos grandes empecilhos que o inferno tem usado na nossa geração, no Ocidente, para impedir que igrejas sejam de fato o povo de Deus em missão no mundo, é essa realidade do individualismo. Da gente entender que nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós somos convencidos de que nós precisamos ser fortes, que nós não podemos expor a nossa fragilidade, pois se a gente fizer isso, nós vamos ser humilhados pelas outras pessoas. Ou então, como fruto de experiências negativas que nós tivemos com alguns relacionamentos, nós achamos melhor manter distância das outras pessoas. Com todo o respeito a você, eu vou falar algo aqui, eu sei que vai atingir diretamente muitos de nós que estamos aqui, porque muitos de nós moramos em condomínios, ok? Mas os condomínios da nossa região falam isso. Dá licença. Esse é meu mundo, meu canto. Eu não quero que você entre na minha vida. Eu não quero que você se relacione comigo. Essa é a nossa maior necessidade, mas esse também é o nosso maior medo. E é assim em toda a nossa geração. E isso é intensificado na nossa região. Eu estou aqui há 8 anos. E eu tenho percebido como isso é assim. Eu caminho ao lado de pessoas que resistem muitas vezes ao máximo em me deixar chegar perto, em me deixar se aproximar das suas vidas, das suas histórias. E isso faz com que muitas vezes a gente crie uma expectativa com relação a como o outro deve ser com a gente. E quando o outro não corresponde àquilo que a gente espera que ele seja com a gente se frustra. E uma decisão que a gente toma é a da ruptura. Eu vou embora. Eu vou para outro lugar. Mas o reino de Deus é um ambiente de comunhão. O reino de Deus é uma caminhada de vida que se faz em comunidade. Uns com os outros. O reino de Deus é uma caminhada que a gente faz com outros ao nosso lado, que nos apoiam nessa caminhada, que nos incentivam nessa caminhada. Outros à nossa frente, que nos inspiram para essa caminhada. A gente olha para a vida dessas pessoas que estão há mais tempo com Deus, andando com Deus há mais tempo, e nos sentimos inspirados. E falamos, é isso, eu quero andar. E outros que estão andando atrás de nós. E que devem ser motivados, animados por nós. Então é uma vida de comunhão, uma caminhada junto. Agora, é importante nós entendermos que o que nos motiva nessa caminhada é justamente a compreensão de que nós somos o povo de Deus em missão no mundo. Jesus chamou esses discípulos e os enviou de 2 em 2 com uma missão.
Então veja, meu querido e minha querida, não é muitas vezes aquilo que a gente acha que precisa existir para que haja comunhão que deve existir. O que deve existir para que haja comunhão, de acordo com Jesus, de acordo com as Escrituras, é uma missão. Porque nós podemos ter comunhão em torno da fofoca, nós podemos ter comunhão em torno da torcida para o time de futebol, nós podemos ter comunhão em torno da mesa de piada, mas a proposta do reino é que nós tenhamos comunhão em torno da missão. Nós estejamos juntos por causa dessa realidade maior. Essa missão que Deus Pai está buscando pessoas que estão desconectadas com Ele. E Ele nos diz que quer fazer isso através de nós. Assim, o reino de Deus, sendo a nossa maior causa, vai nos motivar a uma comunhão que se estabelece em torno dessa missão que nós recebemos como povo de Deus. Como diz na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, veja só, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, por que nós somos povo de Deus? Por que nós somos sacerdócio real, nação santa? Por que nós temos que estar juntos? Por que a gente tem que ser amigo? Por que a gente tem que ter comunhão? De acordo com o texto de Pedro, nós somos tudo isso, e isso tudo tem que estar em nós, a fim de, para que possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não precisa da igreja, se não for em função da missão. E a igreja, só a igreja quando ela é para os de fora. Conforme Dietrich Bonhoeffer, um teólogo da Alemanha, da época nazista, dizia. Porque vocês estão aqui e vocês mesmos são provas disso. Relacionamentos, outros, eu tenho certeza que todos aqui têm. Não é verdade? A gente não precisa dessa comunhão e desse relacionamento entre nós, em função de que, se você não vier ter isso aqui, você tem no Rotary, você tem com os seus amigos que na sexta-feira sai e vai fazer happy hour com você, você tem com o pessoal da empresa, você tem. Então, por que nós temos que ter na igreja? Nós temos que ter na igreja porque a igreja faz com que nós sejamos esse povo que está junto em função de uma missão. Esse povo que está junto para proclamar as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa parceria, ela precisa se desenvolver, de acordo com o texto de Lucas 10, tanto em termos verticais, através da nossa vida de oração, porque Jesus diz assim, peçam ao Senhor da colheita. A seara é grande, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, e Jesus diz assim, não dá, eu estou enviando vocês de 2 em 2, mas não dá para ir achando que sozinho vocês dão conta desse negócio. Não dão. Vocês têm que pedir ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da seara. Então essa parceria da qual Jesus está estabelecendo aqui, na verdade, é de 2 em 2, mas é uma parceria trina, porque Deus está fazendo parte dela também, é tripla, né? Deus também está envolvido com ela. E essa parceria é também uma parceria que se estabelece a nível horizontal, de nos unirmos para trabalharmos juntos em prol da manifestação desse reino na nossa sociedade contemporânea. Ele os envia de 2 em 2. Esse é o primeiro desafio para a gente viver como comunidade local, como igreja local, essa causa maior do reino. Nós precisamos entender que, uma palavra dada aqui pelo presbítero Albert, que o sacerdócio é universal. O sacerdócio é de todos os santos. Ou seja, todos nós somos convocados e chamados para nos unirmos juntos nessa grande tarefa, nessa grande missão. Essa tarefa não é de alguns. Não é do pastor, não são dos presbíteros, ou dos diáconos, ou dos líderes, é de todos nós, todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade, todos nós somos enviados de 2 em 2, com a dependência do Senhor. Mas o texto continua, e eu quero mostrar uma segunda realidade de viver
a nossa vida em prol dessa realidade maior que é o reino de Deus, o que vai incluir nós termos uma vida de proclamação. Jesus diz assim: quando entrar em uma cidade, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Eu dei aula a semana toda, de manhã e de tarde, em São Paulo. Falar nisso eu pedi oração aqui para o pessoal, né? Foi muito bom. Nós tínhamos 18 pessoas fazendo a capacitação para irem para os mais diversos lugares do mundo, entre tribos indígenas, a cidades aqui do Brasil mesmo, trabalhando com classes pobres, até a Índia, né? Calcutá, Malui é uma ilha, né? Maui, né? E de todas as turmas que eu já lecionei, eu estou lecionando para esse grupo desde 2010, 2011, 2012, 2013. Desde 2010, essa turma me animou muito, porque desses 18 pessoas que tinham ali, 10 delas eram da geração Y. Eram jovens, entre 18 a 25, 26 anos de idade. Pessoas formadas, uma lá mestra em biologia marinha, né? E eles usando todas essas coisas para irem proclamar o reino de Deus. Foi muito animador. E principalmente essa galera da geração Y aí, todos eles querem vir aqui em Vinhedo. Conhecer a nossa igreja, conhecer vocês, né? Ver aquilo que a gente está fazendo aqui, ok? Porque quando eu vou para esses lugares, eu falo para eles e dou aula para eles, o meu principal exemplo são vocês. Okay? É a nossa comunidade, é a nossa igreja. É aquilo que Deus está realizando e está fazendo aqui entre nós. Bom, voltando. É por isso que eu estou bebendo água, ok? Jesus diz: quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Veja, quando o reino de Deus é nossa causa maior, ele também se transforma na nossa mensagem principal. Quando o reino de Deus é essa causa maior da nossa existência, então ele se torna no assunto principal que vai estar nos nossos lábios. Nós precisamos compreender que não há, queridos e queridas, divergência alguma entre o que a Bíblia chama de evangelho da graça e o evangelho do reino. Ambos são realidades do evangelho. A graça de Deus e o governo do reino são elementos comuns ao que nós chamamos de evangelho. Na verdade, o evangelho implica em anunciar essa boa notícia de que Deus, em Jesus Cristo, estendeu a nós a possibilidade de nos arrependermos da nossa rebelião e nos colocarmos novamente debaixo do seu governo gracioso. É isso que a gente está pregando. Quando a gente fala sobre pregar o evangelho, é isso que nós estamos dizendo para as pessoas. Ok? De forma resumida, né? É claro, aí a gente tem que falar para cada um dentro do seu contexto, da sua realidade, mas o que a gente está dizendo em síntese é isso. Olha, nós nos rebelamos contra Deus, mas Deus com sua infinita graça nos perdoou, pagando a nossa dívida através da vida do seu Filho, e agora, pelo poder da ressurreição de Jesus, Ele nos dá a oportunidade de voltar e colocar a nossa vida de novo debaixo do governo dEle, da liderança dEle, da direção dEle sobre a nossa vida. Há muitas vozes hoje procurando convencer aqueles que são seguidores de Jesus Cristo que nós não devemos proclamar isso, que nós não devemos proclamar o evangelho, que a gente precisa proclamar uma espécie de evangelho de autoajuda para as pessoas. Algumas dessas vozes, elas são arrogantes e elas são furiosas, são bravas. Elas dizem assim: vocês são arrogantes, presunçosos, por que vocês acham que é só através de vocês, só através de Jesus que Deus vai salvar as pessoas? Em outras palavras, eles estão dizendo: fiquem quietos, não falem isso para a gente. Outras vozes são mais sutis, elas são mais ardilosas, e elas dizem para a gente: mas lembre-se bem, Deus é amor. Então a gente não deve dizer para as pessoas que aquilo que elas estão fazendo está fora da vontade dele, fora da direção dele. Afinal de contas, Deus ama todo mundo. Nós precisamos compreender que o reino de Deus
é uma realidade que precisa ser sinalizada com nossas ações, mas também precisam ser proclamadas com nossas palavras. Veja como Jesus deixa isso claro no texto. Ele diz assim: quando vocês forem, entrem na cidade, curem enfermos. A cidade que rejeitar vocês, sacuda o pó, e diga: até o pó da cidade de vocês a gente sacode das nossas vestes. Ações de misericórdia, mas ações também muitas vezes de confrontação, porque a realidade é oposta ao governo de Deus. Mas em ambos os casos, e ambas as ações, o texto diz: preguem, proclamem essas palavras: o reino de Deus está próximo. O evangelho é uma realidade que precisa ser verbalizada, pregada. Ninguém vai se converter ao governo de Jesus por olhar para a minha vida ou para a sua vida apenas e ver o nosso bom exemplo. Isso precisa acontecer, é óbvio, para chamar a atenção das pessoas por um lado e por outro lado para testificar para as pessoas que aquilo que a gente está pregando é uma realidade. Mas o que transforma a vida das pessoas é aquilo que você está proclamando. É a realidade, é dizer para as pessoas a realidade de que existe um Deus amoroso, gracioso, pessoal, que criou um mundo bom e perfeito, que fez o ser humano e deu ao ser humano o privilégio de se relacionar com ele, mas nós nos rebelamos contra isso. E esse Deus resolveu nos perdoar, e para nos perdoar por causa da sua santidade e da sua justiça, ele teve que pagar um alto preço através disto, e ele fez isso por intermédio de Jesus Cristo, através da morte e da ressurreição do seu Filho. E agora, através daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, Ele pode nos trazer de volta para um relacionamento com Ele. Nós precisamos ser diligentes com o compartilhar do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É o que as Escrituras nos dizem. Nós temos que ser diligentes para com isso. O Evangelho é a mensagem clara de que outro rei está reinando entre nós. E que nós devemos nos dedicar diligentemente a esta proclamação, a este anúncio. Veja, o apóstolo Paulo diz para a gente que é por essa causa que ele vive, essa causa maior. Ele diz em Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Viver o reino como essa realidade maior vai implicar para a gente em ter uma vida de proclamação desse reino. Terceira realidade que eu quero compartilhar com você sobre nós vivermos a vida por essa causa maior que é o reino, é que isso vai nos levar a uma vida de combate. Jesus diz em Lucas 10, 3 e também verso 17, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Os 72, aí eles vão, pregam, eles curam pessoas, sinais e maravilhas acontecem através da vida deles, e eles voltam alegres. O texto diz, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Veja, conquanto a vida que nos é dada pelo Evangelho seja uma vida maravilhosa, a vida mais maravilhosa de todas, ela não é fácil. Ok? Não vamos confundir as coisas. Não vamos entender que a vida maravilhosa que o Evangelho nos oferece significa uma vida fácil, porque ela não é uma vida fácil. Há em nossos dias uma concepção completamente equivocada sobre a vida com Deus. Existe a ideia de que a vida com Deus se constitui uma vida tranquila, uma vida voltada para que nossos interesses egoístas e individualistas sejam alcançados através da ajuda de Deus. Mas veja, essa não é a vida do reino. Quando o reino de Deus é a nossa causa maior, nós vamos compreender que nós estamos engajados em uma verdadeira batalha. A graça de Deus vai nos favorecer, o fardo que Deus nos dá vai ser leve. Mas existe toda uma outra realidade ao nosso redor que é muito pesada muitas vezes. É muito tensa, muito intensa.
Por quê? Porque a nossa sociedade, ela vive imersa em paradigmas que são opostos e resistentes a Deus. E isto nos conduz a mim, a você e a qualquer outra pessoa que queira viver para ter no reino como a causa maior, para uma vida de conflito com aquilo que a Bíblia chama de presente século. Isso vai ser assim. A gente precisa compreender que existe uma intensa batalha espiritual sendo travada no nosso coração. Algumas pessoas entendem esse negócio de batalha espiritual nas regiões celestiais como se elas fossem lá longe, né? Se fosse lá longe seria bom, porque ia ser bem longe da gente, mas não é, né? Esse negócio de regiões espirituais que a Bíblia fala é ao nosso redor, é aqui, ó. Dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, trava-se uma batalha, onde as forças do pecado que são operadas por Satanás estão continuamente tentando nos subverter, tentando roubar de nós a verdade do Evangelho, a liberdade que o Evangelho produz sobre nós, levando-nos continuamente a questionar o amor de Deus por nós. Isso é uma realidade intensa. É de suma importância também que compreendamos que nós somos parte desse exército que marcha como esse povo peregrino nesse exato momento da história, levando essa mensagem de libertação. Agora, nós estamos levando essa mensagem de libertação para gente cativa, que não sabe que está cativa. Se você passou por uma experiência de conversão, se você não nasceu, não que quem nasça e cresça na igreja não se converta, também se converte, mas de conversão também da cultura, ok? Você não tinha cultura cristã, que você cresce dentro da igreja, né? Você era de fora, e aí você se converteu, você vai entender melhor do que eu estou falando. Você vai olhar para a sua vida e você vai reconhecer que tinham coisas na sua vida que você não conseguia ver e enxergar como problemas, erros, como realidades, como pecados. Assim, e agora você olha e enxerga, só isso aqui tem que mudar. Mas aí tem alguém que é seu amigo, que você está compartilhando o Evangelho com ele, mas o Evangelho ainda não explodiu no coração dele. E ele não consegue entender que aquilo que você está mostrando para ele seja algo errado na vida dele. Por que isso é assim? Porque as Escrituras nos dizem em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós precisamos crer nisso. Eu converso com pessoas às vezes que eu falo assim, meu Deus, os caras conseguem acreditar em cada coisa, que você precisa ter muito mais fé para acreditar no negócio que ele acredita do que para acreditar naquilo que a Bíblia está falando para você. Mas o sujeito tem dificuldade de acreditar nas coisas que a Bíblia diz, mas ele acredita. Por quê? A resposta está aqui, porque ele está cego. Então, pessoalmente, comunitariamente, nós precisamos estar conscientes que nós fomos arregimentados por Deus para sermos parte desse poderoso exército de libertação. E que o império das trevas está sob... Presta bastante atenção nisso, ok? O império das trevas está sob profunda ameaça por causa da sua vida. Sabia disso? Você é uma ameaça para o inferno. Você é uma ameaça para Satanás. Então, meu amigo e minha amiga, ele bota você na mira mesmo. Porque ele fala, esse cara vai me dar um trabalho danado. Eu preciso desarticulá-lo o mais rápido que eu puder. Mas lembre-se que sempre que maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. E por isso também nós precisamos compreender a importância de nós sermos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 10,16, aqui Lucas é o envio dos 70, ou 72, em Mateus 10 é o envio dos 12, mas ele dá mais ou menos as mesmas instruções. E veja o que ele diz em Mateus 10,16, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Nós não podemos ser
ingênuos, achando que só porque nós somos seguidores de Jesus, ou nos tornamos seguidores de Jesus, ou nos tornamos cristãos, então a gente deve ser bobo. A gente não deve lidar com sabedoria, ou, conforme as próprias palavras de Jesus aí, né, com astúcia, diante das realidades do inferno, de um mundo que está desconectado de Deus e que está ao nosso redor. Nós precisamos ter a convicção de que Jesus nos deu de sua autoridade e poder para nós sermos vencedores nessa batalha. Você precisa ter essa convicção como pessoa, e nós precisamos ter essa convicção como comunidade. Jesus nos deu a autoridade e o poder para sermos vitoriosos nessa batalha. Nós também precisamos de muita sabedoria para não lutarmos contra o inimigo errado. Lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra poderes, principados, potestades, que dominam as estruturas do nosso mundo, do nosso presente século e as pessoas dessa geração. Não é contra o perdido, contra o incrédulo, contra o ateu, seu amigo ateu que você está lutando. Não é contra a pessoa, é contra realidades que estão por detrás disso. E em último lugar, essa vida que faz com que o reino se torne a nossa causa maior, nos leva também para uma vida de intimidade. Veja como o texto termina. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo. Eu gosto desse texto aqui, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, Jesus, você encontra texto na Bíblia dizendo que Jesus chorou, mas você não encontra nenhum texto na Bíblia dizendo que Jesus riu. Jesus dá risada. Como não? Olha aqui. O que é exultar? Não é? Se alegrar. O que é exultar? Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E lembra, ele revela com o nosso testemunho, a nossa proclamação. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O maior de todos os privilégios que o Evangelho nos oferece é a compreensão de que o engajamento com o reino de Deus se dá na minha vida, na sua vida, porque nós mesmos já estamos usufruindo da realidade desse reino em nós. Em nós. Isso é o maior de todos os privilégios. Jesus Cristo deixa claro aqui que aquilo que deve alegrar o nosso coração não é o resultado que nós vemos frente ao desbaratar do império de Satanás através da nossa missão. O que deve alegrar o nosso coração é a consciência de que nós já estamos experimentando a nova realidade de vida que é trazida por esse reino. Ou seja, intimidade com Deus. Jesus já revelou o Pai para nós, para mim, para você. Ele não é mais o Deus desconhecido. Ele não é apenas o Deus de um livro. Ele é alguém real, presente em mim, em você, habita em nós. Viver no ambiente do reino de Deus é viver novamente em comunhão com a Trindade. Nós fomos criados para isso. E a nossa vida só vai ter sentido quando nós redescobrirmos em Deus a nossa maior satisfação. E eu gostaria de deixar isso claro aqui para você, querido. Às vezes a gente fica tão frustrado, sabe, com outro irmão ou com outra pessoa. Sabe por quê? Porque na verdade
aquilo que a gente está buscando é aquilo que a gente deveria estar experimentando em Deus. E nós não estamos. E nós queremos que outro faça a gente experimentar aquilo. E isso é impossível. Embora nós devamos ter comunhão uns com os outros e devamos ter essa comunhão em torno da missão, a gente deve se lembrar que o maior privilégio que Deus nos dá é que nós podemos ter comunhão pessoal com Ele. Vida de intimidade sua com Ele. A mensagem do Evangelho é que o reino de Deus chegou. Ele está entre nós. E isso nos dá uma nova dimensão de relacionamento com Deus. Isso proporciona para mim, para você, uma vida de intimidade que pode e deve ser buscada por cada um de nós, para aqui e para agora. Esse é o desejo do Senhor para nós. Uma vida que é modelada naquilo que a vida de Jesus Cristo nos aponta. E naquilo que a vida dele em nós nos oferece. Jesus diz em Lucas 17, 20 a 21, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ele não vai estar, ele está entre vocês. E uma possibilidade de tradução desse texto é: ele está dentro de vocês. Então essa vida de intimidade é expressa em uma vida contínua, de comunhão, consciente com Deus. Uma vida onde nós temos prazer de buscar a sua presença diariamente, meditando na sua palavra, adequando a nossa vida ao padrão que a sua palavra estabelece para nós. A palavra de Deus nos diz que tudo, preste atenção nisso, tudo do que nós precisamos para usufruir da realidade desse reino que já chegou, já nos foi dado através da presença do Filho de Deus vivendo em nós por intermédio do seu Espírito. Tudo. Não sou eu que vou te dar. Você já tem. É seu. É herança sua. Por isso nós precisamos ser propositais. A minha vida, a sua vida, precisa ser vivida a partir da presença da vida de Jesus que está em nós. Qual é a nossa parte nisso? A nossa parte nisso é tomarmos a decisão de inclinar o nosso coração com diligência para essa vida. É isso que o apóstolo Pedro nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8. Veja o que ele fala: seu divino poder nos deu, é passado, nos deu, já foi te dado. Quando você rende a sua vida a Jesus, Ele te dá essas coisas. Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno, como é que Ele te deu tudo do que você necessita? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, por meio do seu relacionamento com Jesus, da sua intimidade com Jesus, do seu conhecimento de Jesus, e aqui não é conhecimento mental, é conhecimento relacional. Sua vida de intimidade com Ele, por causa da sua vida de intimidade com Ele, você recebeu tudo que você precisa. Com base nisso, então, Pedro diz: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, aí Pedro diz para você que falou amém: por isso, ok? Por isso mesmo, ok? Ou seja, porque você crê nisso, porque você está dizendo amém para isso, empenhem-se, diligência. Sabe por quê? Porque a vida com Deus, eu vou usar uma expressão aqui, não fica muito assustado não, tá? A vida com Deus não é para vagabundo.
A vida com Deus não é para gente que quer ficar deitado na rede, balançando de lá e para cá, dizendo, ok, Deus, traz tudo que eu preciso. Ele já deu, mas aquilo que Ele deu agora precisa ser colocado para fora de você, e isso acontece, de acordo com as Escrituras, com empenho, determinação, diligência, trabalho, oração, leitura das Escrituras, serviço, vida de comunhão, dedicação. Não é deitado em berço esplêndido, é marchando que isso acontece. Ele diz por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar. É tudo coisa que você já tem. Você já tem fé. Então acrescente à fé a virtude. Você já tem virtude, acrescente à virtude conhecimento. Você já tem conhecimento, acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Você já tem domínio próprio, acrescente ao domínio próprio perseverança. Você já tem perseverança, acrescente à perseverança a piedade. Você já tem piedade, acrescente à piedade fraternidade. Você já tem fraternidade, acrescente à fraternidade amor. E aí ele diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Deus não quer gente inoperante e improdutiva no seu reino. Ele nos designou para darmos frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nós somos o povo de Deus em missão no mundo. Então, pelo que é que vamos viver a nossa vida como igreja? Pelo que é que vamos viver a nossa vida como pessoas que se propõem a serem seguidoras de Jesus Cristo? Pelo reino de Deus. Não há causa maior do que essa. Não é pela CPV. Não é pela Igreja Presbiteriana Vinhedo. Não é pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é pela missão até, ou Mocidade para Cristo. É pelo reino de Deus. Essas estruturas, elas são os odres que compõem, que comportam a realidade do reino de Deus. É por Ele que nós queremos viver. Por esta causa, diz o apóstolo Paulo, eu sofro. Por esta causa, diz o apóstolo Paulo, eu morro. Que a gente possa viver e morrer por essa causa maior, que é o reino de Deus. Como pessoas, mas também como comunidade. Nós estamos marchando e daqui a alguns dias nós vamos estar numa nova estrutura física. Mas para isso fazer sentido, para isso ter relevância, nós precisamos de uma nova estrutura espiritual, queridos. Espiritual. No nosso coração, no nosso ser. E o desafio de Deus para mim essa manhã é dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, outra vez. Esta é a causa pela qual eu quero viver. Mas eu poderia pessoalmente falar isso para Ele lá dentro do meu escritório. Para falar isso essa manhã aqui, eu só posso fazê-lo se for em comunidade. Se for para dizer com outros de vocês, Senhor, eis-nos aqui. Somos parte do teu povo em missão no mundo. E é isso mesmo que a gente quer ser. É por isso aí que a gente quer viver.